Boa noite a todos os colegas, aos familiares, aos nossos queridos ex-professores, às pessoas que conviveram conosco de uma forma ou de outra, daqueles grandes e eternos momentos. Hoje é um dia muito especial porque são 35 anos daquele dia histórico, 17 de julho de 81. No dia 17 de julho de 1981, ocorreu a solenidade de colação de grau da primeira turma de engenheiros civis da Universidade Federal do Piauí. Dos 40 aprovados no primeiro vestibular em 1977, apenas 10 logravam concluir o curso após 4 anos e meio de estudos. E essa nossa turma, que desde o início, é uma turma que eu não diria diferenciada, mas uma turma muito especial. E essa condição nós ganhamos na medida em que o curso de engenharia da época da sua criação foi uma coisa muito inédita, uma coisa em que é uma coisa das mais importantes do ano de 77 na história do desenvolvimento do Piauí. O Centro de Tecnologia, ele foi criado inicialmente na época do reitor Camilo Filho, e o curso existente era um curso de construção civil, que era um curso de curta duração. Época em que nós começamos a trabalhar, preparando até a universidade para o curso de engenharia civil. Foi na época que nós iniciamos a construção dos laboratórios, patrocinado pelo próprio professor Camilo, que deu muito apoio naquela época. E aí nós fizemos o laboratório de concreto, com materiais de construção, juntamente com o laboratório de solos, né, e também de asfalto. Foram os primeiros a serem construídos na nossa universidade. Posteriormente, é que cerca de, se não me falha a memória, 2 anos depois, o curso de engenharia civil já se tornou efetivo. O nosso primeiro vestibular de engenharia aqui ocorreu em 1977. E nessa época existia uma demanda reprimida muito grande por se fazer um curso de engenharia. Muito por aquelas pessoas que não tinham, talvez, condições de sair daqui para ir para outros centros, e ficou aguardando realmente que se iniciasse um curso de engenharia aqui. Então, devido a essa procura muito grande, essa competição muito grande, eu digo até que o primeiro vestibular de engenharia foi um dos processos seletivos mais difíceis da Universidade Federal do Piauí. Então, eram mais de 1.500 alunos, de uma demanda reprimida enorme, passamos 40, e desses 40, aí foi uma maratona. Aí todo mundo, são várias histórias, são vários grandes momentos, momentos bons, momentos difíceis, momentos de compreensão, muitos de incompreensões, mas sempre um foco. Qual era o foco? Era a gente fazer o curso da melhor forma possível. E aí, nesse decorrer, encontramos figuras fantásticas que foram os nossos professores. Bem, eu sou formado na primeira turma de matemática da Universidade Federal do Piauí. E fui fazer mestrado, fiz mestrado na Federal do Rio de Janeiro e voltei para ser professor da Universidade Federal do Piauí. E por sorte, tá certo, tive a alegria, a honra, sei lá o que mais, de ser professor da primeira turma de engenharia civil da universidade, formada por um grupo de alunos que tinha a maior alegria de ser aluno de engenharia, que queria participar, que lutava, que não se importava com pressão, tá certo? E que era uma alegria, porque a minha idade e a idade dos alunos eram quase a mesma. Então a gente tinha uma integração que era diferente de hoje, que eu sou professor de alunos adolescentes. Naquele tempo eu era um pouco jovem e os outros quase adolescentes. Mas o desafio maior que essa turma teve foi o desafio da turma por ser a primeira do curso de engenharia civil. Mas todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, serviram para que vocês, né, acendessem uma chama, né, com a união e com a fraternidade para superar esses obstáculos, esses desafios. E eu acho que essa turma de vocês é também
considerada por mim uma turma notável, né? Porque ela conseguiu abrir caminhos, né, para inserção no mercado de trabalho. O professor Djalma, por exemplo, ele foi nosso professor de 5 disciplinas, porque nós éramos da primeira turma. Sempre o professor estava dando aula pela primeira vez para uma turma que era a primeira turma. Então, isso é uma história muito grande, muito bonita. Eu me orgulho muito. Lembro de momentos assim, que a gente, no auge das dificuldades, dava as mãos, estudava na casa de um, na casa do outro, dividia os biscoitos, os refrigerantes, as dificuldades, mas a gente sempre vencendo. Eu reconheço no curso de Engenharia Civil como uma base de tudo, né? Sem aquele curso, sem ter passado por ele, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, né? Então foi um curso muito importante, fiz amizades, né, na época de estudante. Gostaria de lembrar figuras como Lucindo, que foi uma pessoa que deu muito incentivo para mim na época de estudar para o vestibular. Nós tínhamos nossas saídas, né, para aplicar a teoria da UNA, que foi muito importante. Jogamos futebol naquele período. E eu guardo muitas recordações daquele tempo, né? Eu, Dácia e Helena, talvez tenhamos sido as primeiras mulheres a concorrer a um concurso vestibular para engenharia no Piauí. Posteriormente, eu e Dácia conseguimos fechar em apenas 4 anos e meio o curso de engenharia, sendo as primeiras mulheres da Universidade Federal do Piauí a concluir o curso de engenharia. Posteriormente, tem outros primeiros, né? Fui a primeira engenheira da Caixa Econômica no Piauí, também, talvez, da primeira turma de engenharia da Caixa, onde as mulheres participaram. Entrei também como primeira. E depois tivemos também a questão da GESPISA, né? Que consegui ser a primeira diretora-presidente da GESPISA. Eu sempre me dediquei à engenharia e ao cinema, ao audiovisual. E nessas 2 escolas onde eu me formei, tanto na Escola de Cinema de Cuba, quanto aqui na UFP de Teresina, eu tive a honra de participar, de ser da primeira turma de formandos do curso. Quanto à formatura aqui na engenharia, ela para mim foi de fundamental importância para a minha vida. Por quê? Porque na época o curso de engenharia ainda tinha toda aquela aura de ser um curso nobre, era recém-implantado aqui no Piauí, era a primeira turma, e foi uma competição muito grande, e o fato de eu ter sido aprovado no vestibular me ajudou muito a elevar minha autoestima. A engenharia civil, né, na época, era final dos anos 70, início dos anos 80, a engenharia até hoje é machista, né? Então a engenharia é machista, é conservadora também, galera meio conservadora. Então, mas por outro lado, tem muitos artistas que fizeram cursos de engenharia, assim, dentro da história de várias artes, né? De engenheiros que foram para a literatura, que foram para a poesia, que foram para o cinema, que foram para a dança, enfim, tem muito... A engenharia dá um lastro, assim, desenvolve o pensamento lógico matemático e, ao mesmo tempo, tem esse desejo de construir algo, né? Então, acho que fazer um filme é construir. As artes são processos de expressão e que são objeto de uma elaborada construção, né? E essa nossa amizade da primeira turma de engenharia civil formada no Piauí, formada na UFP, há 35 anos atrás, ela se mantém viva até hoje. Apesar de cada um ter a sua família, ter o seu trabalho, uns moram aqui no Piauí, outros moram fora do Piauí, nós conseguimos, através dessa amizade, manter esse vínculo entre nós. E olha como o tempo passa. Foram 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos nesse dia, de hoje. Aí alguns companheiros nossos enveredaram por outros caminhos, na política, no cinema, no magistério, e isso, cada um teve sucesso por onde procurou enveredar.
Tivemos aí o Valderi e a Dácia, que logo que terminaram o curso foi para Cuba e fazer cinema. A Socorro, que já era funcionária da Caixa, ascendeu até a condição chegou a ser, inclusive, convidada pelo governador para ser diretora-geral da AGESPISA. E o Pedro Marvel, um excelente professor, o Norberto, que está prestes a se aposentar na Caixa Econômica, já prestando um serviço ao governo do Estado, Luiz Carlos, que é mestre, é doutor, eu acho que é o único doutor da nossa turma, né? Enfim, cada um fez sua parte ali. A Dácia é uma pessoa assim, imensamente respeitada, é funcionária da Universidade de Brasília. Foi uma turma que nos orgulha, tá certo? Um pessoal que cada um fez, assim, que o nosso curso ficasse imensamente respeitado. Até antes da formação da nossa primeira turma, os projetos de engenharia, a maioria desses projetos, a maioria mesmo, a grande maioria desses projetos, eram todos desenvolvidos fora do estado do Piauí. Depois do nosso curso de engenharia, com a formação da primeira turma, e com o aperfeiçoamento desses engenheiros que estavam saindo da Universidade Federal do Piauí, o Piauí adquiriu a condição de realizar, e nós, engenheiros do Piauí, nós adquirimos essa capacidade de desenvolver todos os projetos necessários e suficientes para que o Piauí se desenvolva nessa área de engenharia. E também de implantar, de desenvolver, de executar obras de engenharia da melhor qualidade possível. Apesar de já ter muito engenheiro, a gente vê que a área de engenharia é quem levanta o país. Se não tiver construção, não adianta que o país não vai para frente. Então, nós engenheiros temos que mostrar para os nossos descendentes, nossos filhos, que é importante fazer engenharia, que é um curso muito bom e que realiza muita gente, porque no aspecto social, no aspecto pessoal, da satisfação de estar construindo, de tirar um sonho do papel e fazer realidade. Nós somos uma referência, um marco, né, simbólico na história da engenharia do Piauí, quer queira, quer não queira. Nós somos da primeira turma e praticamente desbravamos um setor, né, da área do conhecimento que hoje aparece na cidade. A cidade se verticalizou, né, e com certeza esses engenheiros, né, foram os precursores desse movimento, fomos nós, né, fomos os primeiros. Então, embora nós hoje nem todos, né, trabalhem diretamente com a engenharia, mas foi essa primeira turma que alavancou, que deu o pontapé para que essa engenharia do Piauí crescesse. A gente teve que interagir muito, a gente teve que ajudar a consolidar esse curso, porque muita coisa estava ainda por ser providenciada. Então, a gente tinha que ter uma militância também para que o curso no qual a gente estava ingressando pudesse ser um bom curso, né? Então, isso foi nos aproximando cada vez mais e depois da formatura a gente foi mantendo alguns vínculos. No meu caso, como eu tinha me envolvido com o cinema, como Valderi Duarte, como Socorro, como Luiz Carlos Salles, então a gente tinha um motivo para continuar interagindo. E era um curso também que tinha pessoas de diferentes gerações, desde o início, né? Você tinha o Sebastião de Deus, que já era professor, você tinha o Edson Arruda, que era economista, você tinha Pedro Marvel, a gente teve um colega, o Neto, né, que já tinha uma construtora. Então, era uma mistura, assim, sempre foi uma mistura, e eu acho isso que tem a ver, assim, com uma identidade, né, uma identidade piauiense também, uma identidade de geração. Pode parecer paradoxal, mas não é. Estudar cinema, fazer engenharia, as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim foi interessante, porque dessa maneira eu pude também ajudar alguns colegas da própria turma de engenharia, essa turma que completa hoje 35 anos de formados, em outras pretensões que eles alcançaram na vida. Por exemplo, a primeira campanha vitoriosa do Chico Leitor na televisão foi feita por mim. E na época foi considerado o melhor programa eleitoral
da campanha, do ano, né? Também outros colegas também nós ajudamos. O Sebastião de Deus, por exemplo, é meu compadre. Eu sou padrinho do filho dele mais velho. E esse compadrio nasceu dentro da turma de engenharia. Vem desde essa época. Então isso mostra que esse grupo soube conservar, fazer e conservar esses vínculos que se mantêm até hoje. É claro que tem a situação do nosso querido irmão, amigo, José de Sarruda, que há 13 anos está acometido de um problema de saúde, mas ele está representado aqui pela sua esposa. E aí nós temos questão de que todos aqui viessem, esses 10 alunos, e que se fizesse presente, discutimos essas datas, convergimos para o dia 30, e hoje é um dia muito feliz para todo mundo. E claro, convidamos aqueles companheiros que não saíram na primeira turma, mas que vinham junto conosco. Honrosamente, nós convivemos como se fosse da nossa turma. Foi aberta a primeira turma, o primeiro vestibular da Universidade Federal do Piauí, e eu me matriculei, fiz o vestibular, galguei uma boa nota e fui classificado entre os 20 primeiros da turma. Começando com a turma. Como eu fazia o curso de engenharia e física, eu tive alguns atropelos durante essa temporada. Mas, como você bem citou, as disciplinas do curso de engenharia eu cursei quase todo com a turma que saiu em julho, que entrou em julho. Inclusive, tem colegas nossos que entrou na segunda turma e conseguiu se formar num período de 4 anos, que é o caso do Chico. O Chico foi um precoce, foi o primeiro precoce do curso de engenharia. Depois dele, ninguém mais conseguiu fazer esse curso em 4 anos. Claro que o nosso querido Carlos Alberto Rocha Costa se foi, ele fazia parte dessa turma que vinha junto com a gente, e há uns 4 anos atrás ele se foi, mas aqui está a grande maioria. Resolvemos convidar representantes da segunda e da terceira turma, notadamente o nosso querido Peter e o Marcelo Almeida, que representam suas turmas, e outros companheiros também que aqui estão, que nós convidamos por ter uma boa convivência com a nossa turma e, claro, fazem parte dessa história. E aí fizemos questão de convidar desde a pessoa que emprestou seu nome para a nossa turma, que é o nosso querido Lorival, aqui presente também, Lorival Salles Parente, o Papa da Engenharia do Piauí, consagrado, e que ele nos deu essa honra. Quando eu liguei para ele ficou muito feliz, eu combinei com todo mundo da turma. Eu queria aqui deixar registrado a minha satisfação de estar aqui hoje, comemorando esses 35 anos. Todos sabem que foi um esforço coletivo de todos nós para que isso acontecesse, para que, inclusive, fazendo questão de chamar os representantes daqueles que já se foram, dos professores que já se foram, começando pelo nosso querido reitor José Camilo, representado aqui pelo seu filho Charles Silveira, o professor Luiz Francisco do Rego Monteiro, o professor José Isaías da Silva, o nosso querido Zé Cadiabo, o professor Rodrigo Ferraz, o nosso coordenador da época, Rafael Vitor do Rego Monteiro, e esses aí nós convidamos familiares para representá-los. E aí, claro, nós não poderíamos deixar de fazer aqui uma homenagem ao governador da época, o doutor Lucídio Portela, que nós chegamos naquele gabinete, à época o governador era tido como um homem duro, mas foi uma felicidade só quando entramos nós, os 10 alunos. Vocês são os primeiros os engenheiros do Piauí. Olha, é uma honra, aí me diga aí o que eu posso fazer. Você pode... Se eu tenho aqui 60 pedidos de emprego, mas eu tenho um projeto instalado, que está sendo instalado no Piauí, projeto sertanejo, que tem 6 vagas para engenheiro. Eu vou ofertar a vocês. E aí vocês dizem quem vai para onde. Bom, aí nós não poderíamos deixar de fazer também esse registro aqui. Convidamos um filho seu para representá-lo aqui. E nesse dia de hoje, eu queria desejar felicidade para todos nós, para as nossas famílias. Muitos têm filhos, têm netos, como é meu caso, e essas famílias hoje estão aqui, fazendo essa confraternização, comemorando 35 anos de formado, mas também comemorando esse vínculo que se chama amizade. Agora que nós estamos já, a maior parte já estamos perto de nos aposentar, já estamos nessa idade, nos aproximando da chamada terceira idade, o que é que a gente pode desejar e esperar de todos nós? É que
continuemos trabalhando, fazendo o nosso trabalho ou na engenharia, ou como professor, como alguns colegas enveredaram, ou mesmo no próprio audiovisual, fazendo isso com profissionalismo e com responsabilidade, seguindo em frente, trabalhando, mantendo a harmonia nos nossos lares, na nossa família, para que no futuro consigamos ainda viver melhor do que vivemos até hoje. Quer dizer, é importante esse elo que se criou entre nós durante esses anos todos, apesar de alguns atropelos, houve algumas divergências, às vezes até alguns conflitos, mas nos mantivemos unidos. E isso é importantíssimo e tem que ser ressaltado porque a amizade, ela não tem preço, é uma das coisas mais importantes da vida. Agradecer também esse convívio que nós tivemos dentro da universidade, com esses colegas aí, esses 10 colegas aí que formam o grupo G10 e que jamais nós podemos esquecer isso aí. São agora os 35 anos, serão os 40 anos, serão os 45, serão os 50 anos e nós não vamos esquecer e com certeza e com a graça de Deus nós vamos estar juntos por muito mais tempo. É um momento que coroa todos esses quase 40 anos entre o curso e o pós-curso. É uma vida. E nós estamos aqui, todos em pé e crentes que ainda temos muito a dar para a nossa cidade, nossos estados, para a sociedade que convivemos. Queria deixar aqui esse registro. Por fim, uma homenagem muito especial à minha família. A dona Beta, que há 40 anos estamos juntos, há 37 anos estamos casados, que sempre foi o esteio da nossa família. Hoje acometida de uma doença há 7 anos, mas ainda hoje é o ponto de equilíbrio da nossa família. Agradecer também a gentileza com que o reitor atual nos recebeu, a diretora do Centro de Tecnologia. Algumas informações eles nem tinham do nosso curso, da forma como a gente conduziu, como caminhamos nessa história e que eles também foram convidados para aqui participar. Portanto, é um dia muito importante. Eu desejo toda a felicidade do mundo para todos nós.